O MMA é um esporte absolutamente imprevisível. E não apenas durante as lutas, mas também antes delas. O atleta faz um camp, se planeja, gasta dinheiro e tudo muda de repente. É o caso do Jailton Almeida, o Malhadinho, ou para os íntimos, Malhadomedov. O seu adversário no dia 4 de novembro no UFC São Paulo seria o Curtis Blaydes. E o palco estava montado para o baiano. O cara era favorito nas casas de apostas, com uma vitória chegaria no top 5 da divisão e entraria de vez ali no bolo dos top contenders que viriam a disputar o cinturão no curto prazo. Mas aí tudo mudou, o Blaydes se machucou e agora o Malhadinho tem pela frente o maior nocauteador da história do UFC. No vídeo de hoje eu vou falar sobre o antigo adversário, um pouco, o Curtis Blaydes, e também sobre o novo adversário, o Derrick Lewis, que o Malhadinho vai enfrentar no UFC São Paulo. Vem comigo! Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Punch. Meu nome é Igor Serafim e no vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre a mudança de adversário do Jailton Malhadinho. Vou comentar por que eu achava o Curtis Blaydes um bom adversário para ele, apesar do medo de algumas pessoas ali no Brasil, né? Vou falar também sobre o Derrick Lewis e o que o Malhadinho ganha e perde com essa mudança aí de adversário. E como sempre, rapaziada, deixa seu comentário, deixa sua opinião, o que vocês acham? Será que vai ser melhor para o Malhadinho essa mudança de adversário? Depois do vídeo, comenta, deixa sua opinião, que eu tenho um prazer imenso em interagir com vocês e responder vocês e conversar com vocês, tá certo? O Jailton Malhadinho teve uma ascensão meteórica ali no peso pesado, né? E, claro, isso tem um motivo muito próprio no estilo de jogo dele, né? O Malhadinho tem uma força no jogo de chão muito grande, ele é muito técnico e apesar dele ser um peso pesado mais leve, ele também consegue impor fisicamente sobre seus adversários. Vale pegar, por exemplo, que ele enfrentou o Jairzinho Rozenstruik, que não tem noção nenhuma de chão, é claro, é verdade, mas se a força, pela força, fosse suficiente, o Jairzinho Rozenstruik é um imenso, né? Tem uns 2 metros de altura, né? É forte pra caramba, o cara é absurdamente grande. Então, a força pela força não é o suficiente, né? Tem que ter a técnica também. Então a qualidade dele no jogo de chão é um diferencial muito grande aí para ele subir rápido numa categoria meio rasa de atletas que são wrestlers, né? Não à toa que no Brasil ele ganhou o apelido de Malhadomedov, em alusão aí à turma lá do Daguestão, né? O Khabib no Magomedov, etc, né? Então é um jogo muito parecido mesmo. É um jogo de muita força, um jogo muito técnico, de muita pressão, com a adição de que o Malhadinho tem um bom ground and pound, talvez até melhor do que o dos russos. O Malhadinho ainda tem que lidar muito em ser subestimado por ele ser um peso pesado mais leve. Eu acho isso, por sinal, uma grande tolice. Ser mais leve no peso pesado tem vantagens e tem desvantagens. As desvantagens, estar mais leve em diversas situações é pior? Claro que é pior. Tem a desvantagem de você estar mais leve, mas também tem vantagem. Se o cara é mais rápido, o movimento é melhor, ele tem diversas coisas a favor dele. Especialmente no caso do Malhadinho, que precisa da entrada de queda, precisa voar na perna do adversário. Ele estando leve, isso facilita muito para ele. E eu vi uma vez uma entrevista do Caio Borralho falando que o Malhadinho é uma aberração da natureza, que ele é muito forte, eles já treinaram juntos, e mesmo que ele seja mais leve, em força, aparentemente ele não perde nada para os adversários no peso pesado. E claro, a gente tem visto isso na prática, né? O Malhadinho está atravessando a categoria com uma facilidade imensa, né? Agora ele é o nono do ranking, venceu o Jairzinho Rozenstruik na última rodada e era favorito contra o Curtis Blaydes, pelo menos na maioria das casas de apostas, né? Só mesmo algumas pessoas no Brasil que tinham um pouco de receio, mas eu também achava o Malhadinho bem favorito. Por outro lado, a gente ainda não viu o jogo dele em pé, né? Todas as lutas dele foram decididas no chão, no jogo agarrado, né? E apesar disso, o pai dele foi boxeador profissional, né? Então parece que ele tem dentro de casa a manha do boxe, né? Ele deve treinar desde muito cedo, apesar de não ter usado muito no UFC. E uma outra coisa que é bom ressaltar é que o boxe baiano é de longe o melhor boxe do Brasil, né? O boxe baiano é muito afiado, formou muitos campeões, então é interessante ver como que ele vai se sair trocando soco. Dito isso, o adversário anterior dele, o Curtis Blaydes, é visto como um grande wrestler. E talvez em algum momento da luta ele teria que ter utilizado esse boxe. Então seria excelente para a gente ver um pouco desses atributos aí de luta em pé do Malhadinho. Então tinha um pouco de perigo ali, porque apesar do Blaydes ser um wrestler, ele tinha muito tempo que lutava muito em pé. O Curtis Blaydes claramente não estava usando o wrestler dele com muita frequência. Ele estava gostando
se apaixonou em trocar porrada. E pior do que isso, ele fazia mais tempo ainda que não usava um wrestler defensivo, né? Porque o Curtis Blades, quando ia para o chão, ia atacando. Mas adversários no nível dele, no jogo de chão, praticamente não tinha, ou não tinha no peso pesado, né? É bom a gente lembrar. Então, assim, defendendo queda, defendendo chão, a gente praticamente não viu o Curtis Blades fazer. Seria inédito para a gente também ver ele trabalhando esse jogo no UFC depois de tantos anos que ele parou de se dedicar exclusivamente ao wrestling, né? E vale lembrar uma coisa, um detalhe que muita gente está esquecendo, né? O Curtis Blades foi nocauteado pelo Derrick Lewis e esse nocaute veio numa entrada de queda porca, lenta, descuidada, mal feita. Entrou de qualquer jeito no Derrick Lewis, tomou um golpe de encontro e foi nocauteado. Seja como for, o cara era o quinto do ranking e, portanto, ele era aí um mecanismo para o Malhadinho chegar no top 5. Ele era um trampolim para um salto importante na carreira do Malhadinho, você não tenha dúvida. O Malhadinho ganhando dele, se tivesse ganhado, né, se eles fossem se enfrentar, ia ficar bem na cara do gol aí, no olho do furacão ali da categoria dos pesos pesados. E como eu disse, ele era favorito nas casas de apostas, então quer dizer, soa um pouco como uma oportunidade perdida, fica um gostinho de oportunidade perdida. Agora, de fato, na teoria, o Derrick Lewis é uma luta mais simples para o estilo do Malhadinho. Não que o Derrick Lewis seja um lutador, no geral, pior do que o Curtis Blades. Tá certo que ele já tá veterano, 39 anos ou 40, se eu não me engano. Então, assim, claro, ele já não tá mais no auge dele. Mas pro estilo, pro casamento de estilos, de qualquer forma, mesmo que ele tivesse mais novo, o Lewis é mais negócio pro Malhadinho, né? O encaixe é mais fácil, especialmente tendo em vista que o Derrick Lewis está pegando a luta em cima da hora, né? Então, assim, ele não vai ter um camp completo para se preparar para esse jogo do Malhadinho. O Lewis, ele realmente tem menos armas e o negócio dele mesmo é encaixar uma mão, né? A história dele é essa, né? A história de carreira dele é essa. Ele é um lutador muito menos técnico, com muito menos recursos. Mas com mão ou sem mão, e mesmo estando na melhor forma da carreira até agora, se a gente vê o Derrick Lewis na última luta, ele está na melhor forma física, mesmo já estando mais coroa, mesmo assim ele ainda vai ser bem mais lento do que seria o Curtis Blades, e isso obviamente vai ser muito bom para o Malhadinho. A realidade dos fatos é que ele vai ter muita dificuldade com as entradas de queda do Malhadinho, especialmente as entradas de queda em níveis mais baixos, né? Em tornozelo, em panturrilha, né? Seja double leg, seja single leg, aquela carcaça dele, movimentar aquela carcaça dele para fazer sprawl, para defender queda, numa velocidade que seja o suficiente para evitar o contato do Malhadinho, é difícil imaginar ele fazendo. Mas é sempre bom lembrar que não dá para subestimar o cara. O cara é o maior nocauteador da história do UFC. São 14 nocautes na organização. 14! É coisa pra caramba, cara. Mas o fato é que essa mudança de adversário vai atrasar a ascensão do Malhadinho no peso pesado. Você não tenha dúvida disso. Vai afetar muito a velocidade de escalada do Malhadinho. Eu estava imaginando ali pro peso pesado que tivesse uma semifinal, vamos dizer assim, né? Que o Jon Jones vai lutar com o Miocic. Nós não sabemos ainda se os dois vão se aposentar ou se só um vai se aposentar, como é que vai ficar a situação ali da divisão. Aparentemente, parece que os dois vão parar, é o que dá a entender, é o que a situação propõe, mas não dá para ter certeza. O que eu imaginava, o cenário que eu imaginava que fosse acontecer era uma espécie de semifinal, vamos dizer assim, em que o Ciryl Gane, o Sergey Pavlovich, o Tom Aspinall e o Jailton Malhadinho se enfrentassem ali um contra o outro e os vencedores se enfrentassem por uma disputa de cinturão. E depois, os que perderam teriam sua chance também, eventualmente, para frente, mas era assim, era o que eu imaginava para a categoria. Mas com essa mudança pode ser que já deem diretamente para o Gane, por exemplo, uma oportunidade aí para disputar o cinturão. Não sei, né? Vamos aguardar, eu não sou mãe de nada, não tenho bola de cristal, vamos ter que aguardar para saber o que vai acontecer. Bom, de qualquer forma, nós vamos saber o futuro da categoria depois da luta do Jon Jones com o Stipe Miocic. Se os dois se aposentarem, vai ser um cenário, se não se aposentarem, vai ser outro cenário. Nós temos que aguardar para ver, né? Mas com um contratempo ou sem contratempo, eu acredito muito que o Jailton Malhadinho pode ser aí, eventualmente, um cara a ser campeão dos pesos pesados. O Brasil voltar a ter um campeão dos pesos pesados pelas mãos do Malhadinho. E digo mais, tá? O Malhadinho, se der errado, eventualmente, nos pesos pesados, ele tem condição de lutar no meio pesado. Então, é um cara realmente aí que tem só 32 anos, então é um cara que tem um potencial de trazer muitas alegrias aí para o MMA brasileiro.
E se você está aqui até agora é porque você gostou desse vídeo, então deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação. Gente, o caminho para minha voz chegar a mais pessoas, para os vídeos chegarem a mais pessoas é esse. É inscrição, like, não tem jeito. Então, tudo que eu peço é o apoio de vocês nesse sentido. Estou dando o meu melhor aqui para produzir o melhor conteúdo para vocês, tá certo? E no vídeo aqui do lado eu falei sobre a Cris Cyborg, a luta dela com a Cat Zingano no Bellator 300. Falei da luta em si, falei um pouco das tretas, dos bate-boca que teve antes da luta. Foi uma luta com bastante polêmica aí antes da luta em si, né? Então, dá uma passada lá, o vídeo ficou muito bom, te garanto, você não vai se arrepender, tá certo? Tamo junto, um abraço, até amanhã às 19h30, valeu, fui!